Estamos acostumados a medir distâncias em quilômetros, dezenas, milhares, centenas de milhares. Na Terra, é um número bastante comum, no entanto, isso é só na Terra. Somos apenas um pequeno grão de poeira no imenso universo, onde distâncias muito maiores são algo comum. O que dizer do universo, se até mesmo no sistema solar nós medimos distâncias, não nos quilômetros habituais para nós, terráqueos, mas em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol. Se ainda assim formos converter isso para quilômetros, são 150 milhões. Por exemplo, Urano está a 3 bilhões de quilômetros do nosso planeta, ou seja, a 20 unidades astronômicas. Só imagine essas proporções. E isso está longe de ser o limite. No contexto do universo inteiro, até mesmo as unidades astronômicas parecem insignificantes. Por isso, aqui já devemos usar o ano-luz. Um ano-luz equivale à distância que a luz percorre em um ano, desconsiderando a influência de campos gravitacionais. Por exemplo, Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar, está a uma distância de 4,2 anos-luz da Terra. Na verdade, essa é uma distância muito pequena. Então, o que podemos chamar de uma distância enorme? E como são as formações estruturais em uma escala maior? Vamos falar primeiro sobre os aglomerados gigantes de galáxias. Os cientistas William e John Herschel foram justamente quem determinaram que tais estruturas existem. E elas são muito maiores do que outras concentrações isoladas de galáxias. Um ponto importante era que a distribuição dessas estruturas no espaço cósmico não era homogênea. Em algumas regiões, sua concentração era alta, em outras extremamente baixa. Isso aconteceu no século XVIII. E já 2 séculos depois, os cientistas tiveram oportunidades muito maiores para entender como exatamente os aglomerados de galáxias estão distribuídos no espaço. Assim, descobrimos que uma galáxia no universo, que não faz parte de nenhum aglomerado, é mais uma exceção. Normalmente, várias galáxias se concentram em uma região sob a ação das forças gravitacionais. E o próximo nível, já maior, são os chamados superaglomerados. A característica deles é que podem ser formados não apenas por dezenas de galáxias, mas por centenas ou até milhares. Nesses aglomerados, há também uma concentração de gases com temperaturas elevadas. Com o tempo, tornou-se possível estimar a velocidade radial para os desvios para o vermelho metagalácticos, o que significou um estudo mais aprofundado dos superaglomerados. Assim, cientistas descobriram a distância até as galáxias e modelaram sua distribuição. Eram mapas em um espaço tridimensional que mostravam o espaço em uma escala de 1 bilhão de anos-luz. Além disso, as explosões de raios gama ajudaram especialmente a descobrir novos aglomerados. Esse processo por si só libera uma quantidade enorme de energia. As explosões de radiação gama são características principalmente de estrelas com alta velocidade de rotação e que estão localizadas em regiões mais distantes. Uma quantidade maior de explosões de raios gama ocorre naquelas galáxias que apresentam um alto nível de atividade, além de uma decomposição de matéria mais intensa nelas. Os cientistas estudaram com mais detalhes como as galáxias estão distribuídas e qual velocidade é característica delas, o que permitiu descobrir. Os superaglomerados não podem ser considerados versões ampliadas dos aglomerados galácticos comuns. Estruturalmente, os superaglomerados são mais filamentosos e possuem alta densidade. Dentro dessas formações encontram-se sistemas de galáxias. Isso pode ser comparado a uma espuma, que de certa forma lembra a estrutura dos superaglomerados. Não existe uma forma específica para essas estruturas, elas são absolutamente diversas. Elas podem ter a forma de paredes, como por exemplo a Grande Muralha de Sloan. Aglomerados de galáxias mais familiares, como o aglomerado de Virgem ou superaglomerados, podem ter a forma de uma cadeia, a cadeia de Markarian. Como já mencionamos, o universo é caracterizado pela heterogeneidade. Isso não ocorre em todas as regiões. Por exemplo, podem ser consideradas homogêneas as regiões cuja área é de aproximadamente 300 megaparsecs. Lá, entre os aglomerados de galáxias, praticamente não existe matéria.
Os aglomerados são filamentosos e têm densidade cerca de 10 vezes menor que a média de outras galáxias. Aqui também podem surgir filamentos galácticos. Provavelmente, um dos exemplos mais conhecidos de parede é a Grande Muralha do Norte. Outro nome é a Grande Muralha CFI-2. Ela é a maior depois da Grande Muralha Hércules Coroa Boreal e da Grande Muralha de Sloan. A distância média chega a aproximadamente 200 milhões de anos-luz. A espessura da Grande Muralha do Norte é de 15 milhões de anos-luz. O tamanho da estrutura em comprimento chega a aproximadamente 500 milhões de anos-luz. São dimensões enormes. Mas isso está longe de ser o limite universal. Por exemplo, a já mencionada Grande Muralha de Hércules Coroa do Norte tem impressionantes 10 bilhões de anos-luz de comprimento. E isso, aliás, é 1/10 do diâmetro da parte do cosmos que conseguimos observar. Vamos falar também sobre a parede galáctica que está mais próxima do sistema solar. Ela está localizada perto das constelações de Telescópio, Índio, Pavão, Centauro e também da constelação austral de Hidra. As galáxias que fazem parte dessa parede estão a uma distância de pelo menos 25 milhões de anos-luz do nosso sistema planetário. Essa parede galáctica inclui aglomerados de galáxias que também pertencem à Via Láctea. Em grandes escalas, a centenas de milhões de anos-luz, percebemos o universo como uma estrutura homogênea, onde todos os componentes estão distribuídos de forma geralmente uniforme. No entanto, é importante lembrar que, se pegarmos uma região menor, descobriremos que os componentes ali estão distribuídos de forma não homogênea. Precisamos saber disso para formular corretamente a teoria de como o universo evoluiu. Os cientistas desenvolveram um modelo tridimensional de como ocorre a distribuição das estruturas galácticas no universo. Isso ajudou a descobrir que de todos os lados, em um raio de 1 bilhão de anos-luz, existem estruturas praticamente vazias. Isso significa que a distribuição da matéria em uma parte isolada do universo, com algumas centenas de bilhões de anos-luz, será uniforme. É por isso que consideramos o universo como um todo homogêneo. Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas do universo, que em tamanho superam até mesmo os filamentos galácticos, fibras e paredes galácticas. A formação e evolução dos aglomerados de galáxias possui características próprias. Essas estruturas se expandem sob a influência da expansão do universo. As forças gravitacionais podem retardar a velocidade desse processo. Os aglomerados de galáxias não se caracterizam apenas pelo lenteamento gravitacional. Esse é um efeito em que vemos a fonte de luz distorcida se os raios dela passam por outra estrutura. Isso indica uma grande quantidade de massa oculta de nós, que provavelmente vem da matéria escura. É justamente por causa dela que surgem os aglomerados de galáxias, pois a matéria escura contribui para a atração entre as galáxias. A matéria escura é uma estrutura muito misteriosa no universo. Ainda não sabemos muita coisa sobre as propriedades dela. No entanto, os cientistas descobriram que a matéria escura é um dos fatores mais importantes na formação de aglomerados de galáxias. Ela aumenta a força da gravidade. Resta a principal pergunta em tudo isso: por que, em escalas menores, o universo é heterogêneo? Aqui, as forças gravitacionais também têm papel fundamental. Estruturas distribuídas uniformemente sob sua influência simplesmente se acumulam em certas regiões, formando aglomerados mais densos. O processo de distribuição da matéria no universo começou algum tempo após o Big Bang. O aumento da massa do próprio universo fez com que a velocidade de expansão começasse a diminuir. Em algumas regiões, a expansão não apenas parou, mas também se transformou no processo inverso, a contração. Isso agravou ainda mais a heterogeneidade. Surgiram novos aglomerados de galáxias e vazios entre os filamentos galácticos. A teoria de como as galáxias se formam no universo hoje recebeu o nome de teoria hierárquica. De acordo com essa teoria, nos primeiros estágios da formação existem galáxias isoladas, que depois passam a fazer parte de aglomerados galácticos.
Esses aglomerados, com o tempo, se transformam em superaglomerados. Assim, nas fases finais do desenvolvimento do universo surgem as maiores galáxias. O fato é que essa homogeneidade é característica de regiões com tamanho de 300 milhões de anos-luz. Com base nisso, conclui-se que a matéria em estruturas maiores é distribuída de forma homogênea. No entanto, essas próprias paredes galácticas são por si só heterogêneas. Por exemplo, a muralha Hércules-Coroa Boreal, e ela é muito maior do que 300 milhões de anos-luz. Aqui nos deparamos com contradições ao próprio princípio cosmológico. Como você pode ver, nem tudo é óbvio para nós no desenvolvimento do universo. Que isso seja um estímulo para nós nos aprofundarmos cada vez mais nos mistérios do cosmos. Assim poderemos entender o que realmente é o nosso universo e qual é o nosso lugar nele. Vulcões extintos, cânions, estações do ano que mudam, uma fina camada de atmosfera. Tudo isso soa muito intrigante. As pesquisas sobre Marte continuam até hoje. A humanidade quer desvendar o mistério do quarto planeta do Sistema Solar. Atualmente, 8 sondas estão em órbita de Marte, enquanto, na superfície, dados são coletados por veículos especiais chamados rovers, ou, em outras palavras, robôs exploradores de Marte. São eles o Curiosity e o Perseverance, que estão em operação desde 2012 e 2021, respectivamente. Além disso, há a sonda espacial chamada InSight, que iniciou sua missão em 2018. Graças aos dados que recebemos das sondas que estão tanto na superfície quanto na órbita, agora sabemos um pouco mais sobre o passado de Marte. Por exemplo, descobrimos que o planeta teve condições mais amenas e maior umidade no passado. Que tipos de paisagens poderíamos ter observado em Marte no passado e o que está acontecendo lá agora? É sobre isso que as sondas de pesquisa vão nos contar. Vamos começar com a sonda orbital Mars Odisseu. Ele começou seu trabalho ainda em 2001 e continua ativo até hoje. Durante esse tempo, Odisseu completou mais de 94 mil voltas ao redor de Marte. Graças a esse aparelho, sabemos quais formações de relevo existem na superfície e também que há rochas minerais lá. O fato mais interessante para nós foi que há regiões com gelo em Marte, mas elas estão em uma parte do planeta onde, em princípio, isso seria pouco provável. Mars Odisseu continua seu trabalho. E com certeza ainda receberemos muitos novos dados dele. E este é o Satélite de Reconhecimento Marciano, ou simplesmente SRM. Uma das principais tarefas dele é estudar a superfície, ao mesmo tempo procurando áreas do planeta onde seria conveniente pousar algum tipo de sonda de pesquisa. Por essa razão, temos muitas imagens interessantes tiradas pela câmera do SRM. A mais notável delas é a foto das dunas de areia. Você pode notar que se formou uma crosta na superfície, pois, como você deve se lembrar, mencionamos antes que em Marte as estações do ano mudam. Quando o inverno chega ao planeta, muitas mudanças acontecem na superfície. Claro que em Marte não há tempestades de neve nem nevascas intermináveis, embora lá seja bastante frio, chegando a menos 123 graus Celsius nos polos. No entanto, nessa época do ano em Marte, ainda é possível encontrar neve, e não apenas neve comum, mas de 2 tipos diferentes. Um é de água, o outro é seco, feito de dióxido de carbono. E claro, em Marte também existem flocos de neve e eles têm formas bastante incomuns. Como são os flocos de neve na Terra? Eles são hexagonais porque os flocos de neve são uma estrutura cristalina. A simetria dessas estruturas é hexagonal, ou seja, em forma de 6 lados. Já em Marte, os flocos de neve seca são em forma de cubo, ou seja, têm simetria quadrada. Os flocos de neve em Marte são bem pequenos. Eles mal podem ser vistos a olho nu. A neve não aparece em toda a superfície de Marte, principalmente nos polos, ou seja, nas áreas mais frias. E na maioria dos casos, a neve se acumula nas encostas das elevações ou nas crateras de vulcões extintos. No entanto, na maioria dos casos,
A neve de água nem chega a alcançar a superfície de Marte e se transforma em gás. Tudo se resume à atmosfera. Ela é muito rarefeita. Já que estamos falando sobre a atmosfera de Marte, a sonda interplanetária automática MAVEN está estudando-a para entender como ela mudou ao longo do tempo e por quê. E a razão pela qual a atmosfera está se tornando cada vez mais rarefeita são os ventos solares. O planeta foi esfriando gradualmente e com isso também o efeito de blindagem do campo magnético global. O que acontece em Marte quando chega a primavera? Começa o processo de derretimento do gelo marciano e a formação de formas de gelo bastante interessantes. Na primavera, os geysers também começam a entrar em erupção. Sobre Marte, além das sondas orbitais, robôs exploradores cumprem sua missão há anos. Vamos começar pelo Perseverance, movido à energia nuclear, ou, como também é chamado Mars, é um dos mais jovens robôs exploradores marcianos, que pousou na superfície de Marte em 18 de fevereiro de 2021. Há muito tempo, Perseverance explora a cratera de impacto G0. O principal objetivo da missão do robô explorador é entender quais mudanças ocorreram na superfície de Marte nos períodos iniciais, além de encontrar vestígios de organismos microbianos. Graças ao Perseverance, obtivemos amostras da atmosfera de Marte e de regolitos, além de uma enorme quantidade de fotos das formações do relevo no planeta vermelho. O número delas chega a 166 mil. Aqui estão algumas delas. A espaçonave Insight. Ele sobreviveu a tempestades poderosas, mas apesar disso, continua cumprindo sua missão corretamente. O aparelho registrou um terremoto marciano de enorme intensidade. Além disso, foi o mais forte de todos que conhecemos em Marte. Alguns de seus tremores puderam ser sentidos até 10 horas após o terremoto. O Insight também conseguiu detectar, apesar de o suposto epicentro do terremoto estar a cerca de 2.000 quilômetros dele. Na verdade, vale mencionar que Marte possui uma atividade sísmica bastante elevada. Durante o tempo em que o Insight esteve lá, foram registradas várias centenas de séries de tremores. O estudo dos terremotos marcianos continuará, pois esses fenômenos ajudam a obter mais informações sobre o relevo de Marte. E finalmente o Rover Curiosity. Ele serve fielmente à ciência espacial desde 2012. Dados recentes dele chegam com frequência. Ele presta atenção especial às nuvens de Marte. Por exemplo, o Curiosity conseguiu observar como, durante o pôr do sol, raios de sol atravessavam nuvens que estavam mais altas do que as outras. Essas são realmente imagens únicas. Ao que tudo indica, essas nuvens são compostas de gelo seco e dióxido de carbono, enquanto as outras nuvens são formadas por gelo de água. Devido ao fato de que os cristais nas nuvens mudam de tamanho com o tempo, podemos observar algo parecido com um arco-íris. No entanto, como dizem, não são só as nuvens que importam. Curiosity também encontrou vestígios de lagos que podem ter existido em Marte há algum tempo. O rover também está explorando o Monte Sharp, que fica na cratera Gale. Supõe-se que já houve um lago nessa cratera. A água chegava até ele por rios marcianos, mas com o tempo ele secou. No momento, Curiosity está explorando o bloco rico em sulfato do Monte Sharp. Lá mesmo, o robô Curiosidade já havia encontrado, em 2016, um meteorito metálico composto principalmente de ferro e níquel. A característica desse objeto é que ele provavelmente foi fundido anteriormente. O meteorito foi chamado de Egg Rock, devido à sua forma arredondada e superfície atipicamente lisa. Criado, às vezes parece que já sabemos tudo sobre os planetas do Sistema Solar. No entanto, na verdade, isso é apenas uma ilusão. Há tantos mistérios e enigmas ao nosso redor. E Marte não é exceção aqui.
ele ainda não revelou muito para nós. E talvez nunca saberemos muito sobre o seu passado. No entanto, os pesquisadores e sondas não perdem tempo e fazem tudo o que podem para desvendar os mistérios do passado do planeta vermelho. A notícia sobre o terremoto na Turquia e na Síria se espalhou pelo mundo todo. Imagens chocantes de casas destruídas não deixaram ninguém indiferente. Notícias sobre catástrofes desse tipo não aparecem com frequência. No entanto, vocês devem saber que terremotos não acontecem 2 nem 3, mas centenas de vezes todos os dias. A maioria dos terremotos é tão fraca que as pessoas não os percebem. Infelizmente, às vezes ocorrem tremores de grande magnitude, cujas consequências são trágicas para nós. Por exemplo, o terremoto na Turquia foi de 7,8 graus, resultando na morte de dezenas de milhares de pessoas. Definitivamente devemos aprender mais sobre esse fenômeno destrutivo. Por que os terremotos acontecem, afinal? Por que alguns são fracos e outros são fortes? É possível saber com antecedência onde vai acontecer um terremoto? E por que a cada 26 segundos ocorrem vibrações na Terra, que também são chamadas de microsismos? Para começar, precisamos entender o que é um terremoto. São abalos na crosta terrestre causados por deslocamentos periódicos de massas de rochas nas profundezas da Terra. Isso é facilitado principalmente pelas ondas sísmicas. Os terremotos podem ser completamente diferentes. Eles podem fazer o lustre do seu quarto tremer um pouco ou até mesmo apagar cidades inteiras da face da Terra. Esses fenômenos podem se manifestar não apenas como tremores periódicos, mas também como deslocamentos do solo. Os terremotos também podem provocar tsunamis, se o epicentro da catástrofe estiver localizado nas profundezas do mar. E isso não é tudo. Por causa dos abalos subterrâneos, pode começar uma erupção vulcânica, ou então deslizamentos de terra. Como você pode ver, os terremotos carregam uma força destrutiva. No entanto, como é possível que em algumas regiões terremotos fortes ocorram pelo menos algumas vezes na história, enquanto em outras nunca aconteceram? Onde os tremores de terra ocorrem com mais frequência? Estrutura da Terra? A estrutura é composta pela crosta, manto, núcleo interno e núcleo externo. A crosta é a camada sólida da Terra. Ela não é uma armadura sólida e perfeita, mas formada por blocos separados, as placas litosféricas. A posição dessas placas não é estática. Elas se movem e periodicamente se sobrepõem umas às outras. Como resultado, surge uma grande quantidade de fissuras e falhas. Uma parte da placa litosférica para devido às colisões com outra, enquanto outra parte continua seu movimento. Nas regiões onde se encontram as fronteiras das falhas, é onde os terremotos acontecem com mais frequência. Em determinado momento, a tensão causada pela diferenciação interna das substâncias se torna maior do que a força de atrito. Na superfície aparecem cada vez mais rachaduras e uma enorme quantidade de energia é liberada, o que provoca diretamente o terremoto. As falhas na superfície terrestre são de vários tipos. Os movimentos da crosta terrestre podem ser tanto horizontais quanto verticais. Quando o solo se eleva acima do local onde ocorreu a divergência da crosta terrestre, a falha é chamada de inversa. Também existem falhas inclinadas, quando elas não são totalmente verticais ou horizontais, mas sim em um ângulo. É importante lembrar que a influência humana também pode provocar o surgimento de tremores subterrâneos. Por exemplo, onde há minas, onde se extrai petróleo e gás, a atividade geológica é mais intensa. Como a água, especialmente em grandes quantidades, erode e enfraquece as rochas, os reservatórios também podem aumentar a chance de um terremoto. Tudo relacionado a terremotos geralmente usa o prefixo sisme. Com um sismógrafo registram-se os tremores subterrâneos. O registro das vibrações chama-se sismograma. O sismógrafo é composto por duas partes. A primeira é um peso relativamente pesado em uma mola ou, em alguns casos, em um fio. A segunda parte é uma pena especial que está presa ao peso. Essas duas partes ficam imóveis durante as oscilações, permitindo que a pena desenhe ondas de várias amplitudes no papel. Isso é o que chamamos de sismograma. De quais fatores depende a força de um terremoto?
Principalmente, o papel fundamental aqui é desempenhado pela profundidade da falha na crosta terrestre e pelo modo como as placas litosféricas se deslocaram. No epicentro do terremoto, a profundidade da falha varia de 10 a 30 quilômetros em alguns casos. Esse valor pode ser ainda maior. Um parâmetro importante é a magnitude, que ajuda a determinar a amplitude das oscilações. A escala de magnitude vai de 0 a 9 pontos. Um aumento de 1 ponto significa um aumento de energia de aproximadamente 30 vezes. A intensidade dos tremores pode ser determinada usando uma escala de 12 pontos. A localização do terremoto pode ser determinada com a ajuda das chamadas ondas P e S. Os tremores dessas ondas ocorrem de maneiras diferentes, pois a velocidade da onda P é maior do que a velocidade da onda S. Isso ajuda a identificar exatamente onde o terremoto ocorre. E as ondas P, por terem maior velocidade, provocam os primeiros tremores, e depois entram em ação as ondas S. Mas como exatamente isso ajuda a determinar o local onde o terremoto está ocorrendo? A questão é que, se o epicentro está próximo de uma determinada área, o intervalo de tempo entre as ondas P e S é mínimo, frequentemente praticamente imperceptível, mas se a área estiver mais distante, o intervalo entre essas ondas será maior. Para determinar diretamente o epicentro do terremoto, pode-se usar o método de triangulação. Para isso, vamos precisar de 3 sismógrafos. Se pegarmos um mapa e desenharmos um círculo ao redor da localização dos sismógrafos, o raio de cada círculo será o indicador de quão distante o aparelho está do terremoto. O ponto onde os 3 círculos se cruzam pode ser considerado o epicentro da catástrofe. Certo, isso está claro. Ainda assim, há uma pergunta que deve estar te preocupando mais. E será que podemos calcular quando vai acontecer um terremoto? Somos obrigados a te decepcionar. Mas não. Claro que os cientistas procuraram formas de fazer isso. No entanto, eles não conseguiram. O terremoto acontece em um determinado lugar devido à combinação de vários fatores, dos quais depende também a gravidade das consequências. Quanto maiores as rupturas da crosta terrestre, maior o risco de destruição de infraestruturas importantes como usinas elétricas, barragens, reservatórios e muito mais. Os terremotos podem provocar erupções vulcânicas, tsunamis de enorme força e deslizamentos de terra, e às vezes até incêndios florestais. Lembra que no início do vídeo mencionamos as vibrações que são registradas a cada 26 segundos. Acho que é hora de explicar isso. Os tremores foram notados pela primeira vez por Jack Oliver na década de 1960. Esse fenômeno foi chamado de pulso da Terra. Oliver estudou os dados por muito tempo e com dedicação. E como resultado, ele determinou que as oscilações geralmente tinham uma periodicidade de 20 a 28 segundos. E essas vibrações eram ondas acústicas. Com o tempo, o cientista concluiu que o centro da vibração ficava no Atlântico Sul. No entanto, a localização exata só foi determinada algum tempo depois, quando surgiram as tecnologias adequadas. Descobriu-se que o centro da vibração era a Baía de Bona, localizada no Golfo da Guiné. Mas por que existe esse fenômeno chamado pulso da Terra? O próprio Jack Oliver supôs que a causa disso poderia ser ou a atividade magmática ou o movimento das ondas. Algumas décadas depois, com o aumento da quantidade de dados, a localização do epicentro das vibrações foi especificada. Ele ainda estava no Golfo da Guiné. Isso ajudou a criar uma nova versão sobre a natureza dos pulsos. Talvez ele tenha se formado devido à localização específica da plataforma continental. Havia também uma teoria oposta, segundo a qual tudo era culpa da atividade vulcânica na ilha de São Tomé. Seja como for, todas as versões levam à conclusão de que o Golfo da Guiné é uma região especial. No nosso canal, falamos muito sobre os mistérios do espaço. No entanto, mesmo na Terra, há muitas coisas que ainda não foram totalmente estudadas. E um exemplo disso são as vibrações e oscilações subterrâneas. Sabemos com certeza que estamos absolutamente indefesos diante da força destrutiva do nosso planeta. Talvez algum dia possa parecer que dominamos as forças da natureza, mas isso será apenas uma ilusão. E o que você acha
Em que direção as pesquisas sobre terremotos vão avançar? E será que algum dia os cientistas conseguirão prever novos tremores? Legendas?